amadas, sejam todos e todas bem-vindos à nossa live. Que Deus abençoe todos vocês e obrigado de coração pela presença. Nós vamos fazer a leitura aqui da palavra que nós meditaremos no livro de Mateus, capítulo de número 6, Mateus 6, 22 e 23. Está escrito assim: a luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande a escuridão? Amém. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, aqui estamos mais uma noite na nossa live para anunciar as boas novas do Senhor, para exaltar o teu nome, para bendizer o nome do nosso Deus e nos alegrarmos, Pai, por tua preciosa palavra, porque a tua palavra é alimento para a nossa alma. Eu louvo o teu nome, Jesus, cada oportunidade que nós temos de meditar ou de ministrar, que nós, ó Pai, podemos desfrutar da sabedoria, da grandiosidade, do poder de Deus e da manifestação do teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, por nos conceder estas oportunidades e estes privilégios. Eu glorifico o teu nome. Obrigado, Pai, por cada irmão, cada irmã aqui presente na nossa live. E que todos nós, com a permissão do Senhor, sejamos edificados nesta noite, no poder, na graça e na virtude do Espírito Santo. Eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados e amadas, deixa eu fazer uma pergunta a todos nós aqui. Como está a nossa visão? Né? Mas será que o pastor agora também é oftalmo, ou ele tem algum Covid, né, para estar fazendo essa pergunta? Não, eu estou falando, irmãos, mediante essa palavra que nós lemos, a luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande a escuridão? Então, como a gente vai interpretar esta palavra? De que maneira eu tenho condições, eu tenho ciência para que eu saiba se os meus olhos são bons ou se os meus olhos são trevas? Né? Se há luz em meu corpo ou se há trevas? Porque a luz a luz do corpo são os olhos. Então, dependendo de como os nossos olhos estão, o nosso corpo é luz ou é trevas, né? Então, como a gente faz essa comparação? Como a gente pode medir isso? Como nós temos condições de saber? E eu posso dizer, meus olhos são bons ou meus olhos são maus, né? Então, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 21, está escrito assim: e Jesus, olhando para ele, o amou, ele disse: uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e toma a tua cruz e segue-me. Aqui a gente começa a ver, assim, claramente, quando os nossos olhos são bons e quando os nossos olhos são ruins, são maus, né? Jesus estava diante de um moço que foi até ele para questioná-lo, para interrogá-lo. E este moço falou que o que ele precisaria fazer para herdar a vida eterna. Jesus falou que ele deveria guardar os mandamentos. Ele disse: eu guardo isso desde a minha infância, né? Desde bem pequeno eu guardo os mandamentos. E
Jesus olhou para ele e notou que, por trás daquele moço que se dizia obediente, que se dizia praticante da lei, havia uma arrogância, havia assim, uma assim, dita capacidade. Eu tenho condições, eu sou digno do reino dos céus. E Jesus olhou para ele, mas eu queria que os irmãos refletissem nisso. E Jesus, olhando para ele, o amou. Mesmo vendo coisas ruins, os olhos de Jesus não olhou coisa ruim, mesmo tendo nele, deixa eu explicar isso corretamente, mesmo existindo nele coisas ruins, os olhos com que Jesus olhou para ele não foi para as coisas ruins, foi um olhar de amor, um olhar de compaixão, um olhar de ternura, né? Porque o maior desejo de Jesus é salvar, era e é salvar. Então, o olhar de Jesus para aquele moço não foi de condená-lo, não foi de julgá-lo, mas o olhar, apesar de amoroso, ele disse a verdade, né? E às vezes a gente confunde isso, a gente acha assim, porque eu amo tal pessoa, eu não posso falar isso, eu não posso dizer essa verdade que vai magoar. A verdade nunca magoa, o que magoa é a mentira, o que magoa é o erro, é o engano, né? A verdade não magoa. E ela pode ser dura a princípio, mas a pessoa vai refletir. E a gente tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é aquele que trabalha no coração do homem, da mulher, quando você fala, quando você testifica, ou mesmo até quando você corrige alguém, o Espírito Santo vai trabalhar naquele coração para mostrar que, naquelas palavras aparentemente duras, existe o amor. Então, o jovem rico que certo dia veio conversar com Jesus, recebeu de Jesus um olhar de compaixão. Por quê? Porque os olhos de Jesus, eles eram bons, eles não eram olhos ruins. Quando nossos olhos são ruins, quando a gente enxerga só coisas ruins, quando a gente só vê coisas negativas, quando a gente olha para uma pessoa e diz assim, eu sou assim, eu bato meus olhos, não casou, eu não gosto daquela pessoa. Aí os nossos olhos realmente são maus, né? E os nossos olhos são ruins. E aí eu quero que nós façamos uma meditação no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, está escrito assim, do versículo 25 ao 37, depois os irmãos podem ver, mas eu quero ler do 30 ao 37. 10 do 30 diz assim: respondendo, Jesus disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais os despojaram e feriram e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia por aquele mesmo caminho um certo sacerdote, presta atenção. E quando ele o viu, passou pelo outro lado. Então, o sacerdote vinha descendo, encontrou um moço todo machucado, ferido, cheio de sangue. O sacerdote olhou, o sacerdote ouviu, e o sacerdote atravessou a rua e passou na calçada do outro lado. Versículo 32 diz assim: assim também o levita, quando chegou ao lugar, e ouviu. Vou repetir: e ouviu. Ele passou pelo outro lado. Igualmente o levita. Então, o sacerdote desceu, enxergou o moço e atravessou a rua. O levita também desceu, enxergou o moço ferido, machucado, ensanguentado, atravessou a rua. Né? Para o 33. Mas um certo samaritano, estando de viagem, chegou até ele e, vendo-o, teve compaixão dele. E, aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e, pondo sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, na minha volta eu te pagarei.
Ora, qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: o que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e faze tudo do mesmo modo. Então, os irmãos viram a diferença de olhos ruins e olhos bons? O sacerdote, apesar do título, os olhos dele eram ruins. O levita, apesar do título, apesar da prática, apesar de cargo, assim como o sacerdote, os olhos deles eram ruins. E quando o samaritano, que não tinha nenhum cargo, ele era samaritano, considerado de segunda categoria, ele ia passando por ali, ele teve misericórdia. Ele seguiu, não atravessou, viu o moço, chegou perto dele, sujou as mãos, tá? Porque o moço estava ensanguentado, tá? Ele sujou a mão, ele gastou tempo, ele se curvou, ele cuidou daquele moço, pegou aquele moço, levou numa hospedaria, pagou aquela noite e disse para o moço, dando um dinheiro. Aqui está o dinheiro para que ele fique aqui até que ele se recupere. E se ele gastar alguma coisa a mais, quando voltar, eu lhe restituo. Tá? Então, qual deles, Jesus perguntou, né? Qual deles foi o próximo? Qual deles agiu como se deve? Ou trazendo para a nossa palavra aqui de meditação hoje. Qual deles tem um olho bom e qual deles tem um olho ruim? Jesus certamente diria, se nós perguntássemos, o que tem um olho ruim são os dois, o sacerdote e o levita. E o que tem o olho bom é o samaritano. Então, eu queria, nesta hora, já perguntar para você, como está a nossa visão? Como está o nosso olho? Nosso olho é bom? Olha ao teu redor, você vê pessoas com potencial de serem salvas, de serem libertas, de serem transformadas, ou você olha e vê pessoas só candidatas ao inferno, à destruição, ao erro, à maldade, ou em nossos olhos há um olhar de compaixão, de misericórdia, de amor. Ainda em João capítulo 4, uma passagem também que todos nós conhecemos, da mulher samaritana, né? Evangelho de São João, capítulo 4. E aquela mulher, ela tinha ido ao poço buscar água, e quando ela chega ali no poço, ela encontra Jesus, Jesus está sentado ali, e pediu água para ela, e ela se estranhou, porque Jesus era judeu, ela era samaritana, e os judeus não falavam com os samaritanos, né? Mas o olhar de Jesus era diferente. Ele não olhou para a condição dela, primeiro como samaritana e ele judeu. O olhar dele era de compaixão. Ele olhou, conversou com ela, pediu para que ela desse água, e ela disse, quando sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana, né? E aí eles têm um diálogo, e em um certo momento do diálogo, Jesus fala para que ela chamasse seu marido, ela disse, mas eu não tenho marido. Jesus, sim, você tem 5, né? Já teve 5, né? E qual deles é o teu marido? Mas com um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. E aí ela disse, eu vejo que tu és profeta. Ela também viu, porque ela teve fé de que Jesus era um profeta, e daqui a pouco ela é transformada, daqui a pouco ela é curada. Jesus olhou nela e viu o potencial dela. Ele não viu apenas coisas ruins. Ele não olhou a nacionalidade, ele não olhou a situação financeira, ele não olhou a cor da pele, ele não olhou que maneira aquela mulher estava. Mesmo ela estando em pecado, ele teve um olhar de misericórdia, um olhar de amor. Ele enxergou nela valores que talvez nem ela visse nela.
E estes olhos são bons, os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele quer que nós tenhamos olhos bons, né? E Jesus curou, Jesus libertou, Jesus abençoou esta mulher. Essa mulher saiu de lá uma discípula de Jesus. Ela já saiu pregando. E lá na frente a gente vê no Evangelho de João que algumas pessoas disseram, olha, quando nós viemos aqui, a gente veio porque aquela mulher nos falou do Senhor, mas agora a gente não crê mais desse modo, porque eles tiveram experiências com Deus. Deixa eu correr aqui. Então, assim, 80% da nossa capacidade de compreensão vem das coisas que nós olhamos. Só 20%, só 20% vem das coisas que nós ouvimos. 80% vem daquilo que nós olhamos. Então, a gente precisa sempre fazer bom uso dos nossos olhos. E aí eu quero falar ainda, antes da gente encerrar, para nós orarmos, que Pedro negou Jesus, né? E quando Jesus estava falando para ele, falando com Pedro, que Pedro negaria, a Bíblia diz assim, em Lucas 22, 61, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. E aí eu quero falar desse olhar bem rapidamente. Este não era um olhar de censura. Este não era um olhar de condenação. Era um olhar de misericórdia. É um olhar que dizia, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu te amo. Eu sabia, eu te falei que isso ia acontecer, mas eu te amo, eu não estou te abandonando. Eu não estou dizendo que você não presta. Cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Logo, Jesus estava indo para a cruz, né? E é como se Jesus dissesse para ele, logo nos encontraremos lá em Tiberíades e tudo será novo. Isso aconteceu lá no capítulo 21 de João, quando Jesus tem esse diálogo com ele e diz, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O olhar de Jesus por nós é um olhar bom. Jesus está olhando para você agora e vendo qualidades, vendo potencial, vendo capacidade, vendo força, vendo unção dele na sua vida. Mesmo que agora você esteja aí prostrado, desanimado, mas o olhar de Jesus por você é de compaixão. E eu quero te perguntar, e qual é o teu olhar para com Deus, para com as coisas de Deus e para com os homens? É um olhar bom ou é um olhar ruim? A luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus coloque colírio nos nossos olhos nesta noite. E que, ao término deste culto, nossos olhos estejam curados, nossos olhos estejam libertos, todos os nossos olhares sejam bons e em nós não haja nenhum olhar ruim, para que não haja nenhuma treva no nosso corpo, mas haja luz e haja bastante luz. E Jesus é a luz do mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a paz de Cristo reine sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Obrigado, Luciano. Que Deus abençoe.